Cumprimentando aqui os nossos telespectadores, nossos ouvintes, nossas pessoas que acompanham através da TV Atualidade, o programa O Bloco. Quero cumprimentar todos vocês, desejando já inicialmente um bom ano de 2024 e também, para iniciar a minha fala, mandar um abraço muito especial ao nosso comandante do programa, que se aposentou da atividade de radialista, o Sérgio Fernandes, agora está com a vida financeira resolvida, recebendo seus proventos do INSS. E com esta abertura aqui, deixar para os meus dois colegas fazer sua manifestação. Prazer estar aqui novamente no programa da TV Atualidade. Externar também o meu desejo a todos que nos assistem para um ano de 2024 de prosperidade, de lutas com vitórias, né? Porque a gente não pode só lutar para não obter as vitórias. As vitórias são importantes na luta da vida da gente. E também saudar aí o Carrapicho, o Cebolinha, os nossos patrocinadores e o nosso comandante Sérgio Fernandes. Um abraço a todos. É isso aí. É um prazer também estar de volta, né? Cumprimentar o Dr. Eugênio, Popular Ratinho, Antônio Carlos aqui, né? Cebolinha. Nosso comandante aí, então, aposentado agora já com a vida mais tranquila, como falava o Cebolinha. E aproveitar aqui, depois nós vamos estar falando aí, talvez no último bloco, né? Sobre as festividades de final de ano. Mas já desejar aí a todos os nossos telespectadores um feliz 2024. Tem pessoas que dizem que esse ano novo, né, traga alguma coisa. Na verdade, o ano ele não traz. Nós precisamos, se nós não estamos satisfeitos com os nossos resultados, nós é que precisamos melhorar e oferecer algo de melhor para nós mesmos, para a gente poder prosperar, né? E prosperidade não é dinheiro, prosperidade é saúde, é felicidade, paz, boas amizades. Paz, boas amizades. Então, desejar a vocês aí um ano com muita saúde, muita fé, muita paz e muitas alegrias. Sabe que eu quero pegar um gancho antes de entrar diretamente nas pautas escolhidas para o programa de hoje, pegar um gancho nessa tua colocação que tu fizeste do Ano Novo, que eu estava conversando com um amigo meu semana passada, e o que eu, assim, na minha constatação, o que existe de real, é o dia e a noite, isso é real. As estações do ano é real. A estação do ano, uma é fria, outra é média, outra é quente, né? Então, agora, o ano, o mês, as horas, essa coisa toda aí, é um calendário criado pelo homem, porque é um dia depois do outro, depois do outro, depois do outro, depois do outro, depois do outro. É assim que é. Nós é que estabelecemos essa condição. Hoje é segunda, hoje é terça, amanhã é quarta, depois da manhã é domingo, aí tem o feriado. Organizamos o tempo. E tem o ano, o mês que vem, o fim do mês, o ano que vem, é tudo calendário criado pelo homem naquilo que convencionado. Eu posso filosofar um pouquinho? Pois então, eu já fiz. E além disso, é relativo. Também. Isso é uma questão de tempo, é temporal, é relativo. 10 minutos na antessala do dentista é um tempo. É verdade. 10 minutos namorando a pessoa amada é outro tempo. É verdade. 10 minutos numa audiência onde tu está sendo réu ou acusado é um tempo. 10 minutos numa mesa comendo churrasco e tomando cerveja é outro tempo. Então, este tempo de calendário, as 24 horas, os 7 dias da semana, os 31 dias do mês ou 30, os 12 meses, tudo isso é relativo. O que importa, na verdade, é
o que tu está fazendo, é a bagagem que tu está adquirindo. Até porque a gente diz assim, mas um ano passou, esse ano passando muito rápido, esse ano passou muito ligeiro. Lá na prisão, para quem está encarcerado... Pergunta para uma pessoa que está num asilo sem ver a sua família. É verdade. Quanto que dura um dia, um mês ou um ano? Para gente que tem negócio próprio, que tem mais de uma atividade, 2 ou 3, uma semana, gente, passa que a gente não consegue ver. E quando vê, os filhos da gente já cresceram e a gente já tem neto, alguns já estão até, eu acho, quase com bisneto, e a vida está passando de numa velocidade... E eu vou confessar para vocês dois, na minha cabeça, às vezes eu penso que eu ainda tenho meus 20 e poucos anos. Não sou Fábio Júnior, mas eu fico pensando nos meus 20 e poucos anos. Mas quando se levanta e vai caminhar, já vê que aí não é. o joelho lembra que eu tenho mais de 50. Então, aí. isso é extremamente relativo É verdade. em relação àquilo que a gente vive. Verdade. Mas passando a vaca fria, nosso colega, o Dr. Eugênio Ratinho, trouxe aqui um assunto que eu quero iniciar ele, dizendo o seguinte, sobre a angústia que a gente tem visitado e visto nos últimos meses, nos últimos anos, no nosso país, em relação à falta de poder se expressar. Eu vivi uma juventude onde eu sempre fui de expressar as minhas opiniões, os meus anseios, as minhas vontades, e vi a minha geração, até uma geração anterior à minha, fazer isso, bradar pela liberdade, bradar por direitos, protestar, falar, verbalizar, fazer protesto, e tudo isso ser aplaudido e ouvido, analisado e depois praticado ou não, através de um julgamento, de um critério da nossa própria sociedade. E ultimamente o que tem se visto não é bem isso que tem acontecido. A gente, às vezes, tem receio em expressar alguns pensamentos, alguns sentimentos, porque a gente verifica um policiamento tanto da própria internet, dos veículos, quanto do próprio Poder Judiciário em algumas instâncias, que, claro, não nos atinge aqui, ou até agora não nos atingiu, mas a gente verifica isso pelas notícias do policiamento em cima daquilo que se fala e da opinião que se emite. Então, eu acho que isso é uma pauta bem interessante, doutor Eugênio, a gente conversar sobre isso. Eu propus essa pauta porque a gente vem... Assim, eu assisto muito na rede social esses debates de juristas, jornalistas, pessoas que se manifestam nos meios de comunicação com alguma propriedade, né? Pessoas que não ficam ali falando bobagem. Eu gosto muito de ouvir aquele programa da Oeste Sem Filtro, né? Tem ali o Augusto Nunes, Ana Paula Heineck, o Constantino, o Silvio Navarro, tem a participação do nosso conterrâneo aqui também, do Alexandre Garcia, e assim por diante. Tem outros tantos, né? Tem outra programação também da Jovem Pan, também gosto muito de acompanhar. E tantos outros programas, nesses canais na rede social, que são muito interessantes. E a gente vem acompanhando a angústia que cada vez se aguça mais sobre as nossas liberdades constitucionais, que são aquelas liberdades, liberdade individual, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, né? Essas liberdades todas. E de um tempo para cá, eu duvido que aqui, e aqueles que nos assistem, nos ouvem, já não botou o pé no freio em algum momento, às vezes, de fazer um comentário na rede social, ou até no microfone, com certeza, ou de forma pública, né? Olha, com certeza. Sabe o que eu não vou falar isso aqui, porque senão daqui a pouco essa minha conversa pode chegar lá adiante e eu sofrer represália, consequências por causa disso. E onde é que está o grande problema que nós enfrentamos com isso hoje? No Poder Judiciário. O Poder Judiciário hoje é o poder que mais manda nesse Brasil, nesse país.
O judiciário hoje está acima do executivo, está acima do legislativo e comandando o espetáculo. Comandando o espetáculo. Através da Suprema Corte do Brasil, né? A gente tem exemplos absurdos. Se pensar um pouquinho em termos de liberdade, em termos de direito, nós temos liberdade, nós temos absurdos que estão aí perpetrados. Preso político, exilados, jornalistas, juristas, pessoas com suas redes canceladas. Por que isso? O que é isso? Isso é censura. Isso é tolher a liberdade de expressão do cidadão. A ditadura da toga. A ditadura da toga, sem dúvida nenhuma. Né? Eu estava assistindo essa semana lá um debate, uma entrevista com aquela juíza Ludmila Grillo, está lá nos Estados Unidos, asilada, pediu asilo. Pediu ela asilo foi, ela foi afastada do cargo pelo CNJ. O CNJ aposentou ela compulsoriamente e acabou com a carreira dela. 10 anos de magistratura. 10 anos. Quer dizer, tinha uma vida toda pela frente, uma pessoa nova, jovem, uma carreira, né? Uma carreira e com todo o conhecimento jurídico, né? Porque um juiz, para ser juiz, tem que ter conhecimento, tem que ter preparo. Tanto é que um dos ministros do STF tentou ser juiz e não conseguiu. Uma vez, 2 vezes, não conseguiu, aí foi ser ministro. Né? Então, essas coisas que nos afligem nos dias de hoje. Que foi mais fácil ser ministro do STF do que ser juiz. Sim, atualmente sim. Basta tu ser amigo do presidente. Né? Sendo amigo do presidente, tu vira ministro do STF, não precisa fazer concurso, não precisa nada, não precisa nem saber muito. E nem ter aquelas libada, como é que se diz ali, o termo que me foge agora, mas é o conhecimento jurídico elevado e elevada reputação, né? Então, reputação. Hoje é a famosa cunha. Mas é isso que está acontecendo. Né? Mas deixa eu voltar um pouquinho no tempo. Por que isso aconteceu? Por que no Brasil aconteceu de o judiciário, um dos poderes que deveria ser equilibrados e harmônicos, os 3, ele se sobrepor aos outros 2? Não houve aí um recuo, um encolhimento do poder legislativo, principalmente, que é o poder que escreve a lei e entrega a lei para o judiciário? E isso não é uma coisa que foi sendo feito aos pouquinhos? Sim. Bem exatamente, devagar, exatamente. bem lentamente. Todos esses debates que a gente assiste, as pessoas que são estudiosas nesse tipo de problema, de matéria, eles sempre dizem, não existe nenhuma ditadura no mundo que ela foi imposta de uma hora para outra, a não ser aquela armada, né? Agora, as ditaduras, via de regra, elas vêm fechando cerco, porque daqui a pouco estão no poder. É assim que Ou seja, acontece. É algo planejado. É algo planejado, às vezes com um longo tempo, mas chega num ponto que agora nós que mandamos, acabou o assunto. Mas né? Um pouco, eles conseguem tirar um pouco das redes sociais, mas ainda veiculado diversos vídeos antigos de membros do poder hoje a nível nacional, falando sobre o projeto desta ditadura, onde eles maquiam com outros nomes, né? Por exemplo, que democracia é essa que nós vivemos com preso político? Com pessoas pedindo asilo em outros lugares. Asilo em outros países. Jornalistas sendo perseguidos. Isso são vários. Basta tu te posicionar, basta tu... um posicionamento contra o regime, contra o sistema, pronto. Tu já é considerado um inimigo da coroa, vamos dizer assim, inimigo da coroa, e tu já passa a ser perseguido. Tem essa juíza aí que teve que ir embora do, do país. Pediu asilo nos Estados Unidos. Essa juíza é um caso... Ela simplesmente manifestou
a opinião dela. A liberdade de expressão, que até pouco tempo nós nos orgulhava disso no Brasil, como tu falava aqui, Cebolinha. Quantas e quantas manifestações nós participamos, ou ouvimos, assistimos, vamos das mais recentes, desde o impeachment do Collor. Né? Os caras pintados. Hoje, uma manifestação dessa ela já começa a ser perigosa. As pessoas estão com receio de participar, de manifestar. Sem falar da inserção de organizações criminosas em meio às manifestações pacíficas, que a gente acredita que pode ser o que aconteceu no 8 de janeiro, né? Onde tem pessoas presas, pessoas morrendo presas. Porque o que eu observo? Porque o camarada é terrorista. Daí tu vai ver a vida da pessoa até então. Até o momento em que ela resolveu participar de uma manifestação. O cara lá a vida inteira trabalhando numa cidade do interior, uma vida pai pra de família. Mas e outra coisa, terrorista sem arma, porque não pegaram uma arma de ninguém. Exatamente. Então isso... Os terroristas têm que ter um fuzil na mão, Isso uma metralhadora. Mas é uma questão da interpretação que foi dada. Ou seja, todo aquele que expressasse uma frase que não concordasse com o sistema hoje imposto, todo aquele que emitisse nessa frase a sua opinião, dizendo que o sistema não lhe satisfazia ou que lhe fazia algum incômodo, passa a não ser alguém contraditório, e sim terrorista. Terrorista. A palavra terrorista passa a ser usada para definir alguém que contraria a minha vontade. Tu falou uma coisa aí, Cebolinha, que realmente é isso que vem acontecendo, visivelmente. Quando um poder ele se encolhe e se aninha, o outro vem E toma conta. passa por cima. Não existe espaço vazio, né? Quando Não recua, existe, outro não avança. existe. Né? O presidente da Câmara, semana passada, agora essa semana, fez uma declaração ali que diz que não, mas o Congresso não é que o Congresso não está legislando. Porque quando o Congresso não legisla, ele também está legislando. Não, ele não legisla, não está legislando coisa nenhuma. Exatamente. Desculpa. Não está legislando coisa omisso. nenhuma. Está omisso. Aí o outro vem e entra naquele vácuo. Isso foi o que tu falou. Entra no vácuo. Né? E qual é o grande problema que eu vejo? Nós viemos experimentando um congresso de congressistas, deputados, senadores corruptos, com participação em esquemas de perversidade diversas, né? Inclusive vinculados a organismos criminosos que hoje se chama de essas como é que é? Facção, né? Facções. Inclusive, um dos ministros, antes de ser ministro, era advogado de uma facção criminosa, uma das maiores do Brasil. Sim, pois então, né? Aí o que acontece? Mas parece que esse passado foi apagado. Isso Parece que vem. foi deletado. Isso vem ao longo dos anos, ao longo das legislaturas. E o que acontece? O judiciário vem avançando. E esses rabo preso, como é que se diz, né? Esses rabo presos. Os legisladores poderiam tomar atitude. Que tomam atitude, se encolhe. E quanto mais eles vêm pra cima, mais eles pisam no rabo dos caras. E aí eles não vão bater, se manifestar, se levantar, bater contra, porque daqui a pouco, aí é eles que estão lá no banco de réu. Então, a coisa vão indo. Olha aqui, ó, vamos pegar um exemplo. Tem cabimento a Câmara, aquele processo do Daniel Silveira, a Câmara disse pro judiciário, faz o que tu quiser. Aprovou. O cara aprovou. Entregou, jogou o cara nos leões. Ali eles eram assim, não, peraí, isso aqui é nós que resolvemos. E é a Câmara dos Deputados, o Congresso, é que tem que resolver esse tipo de questão, quando envolve um dos seus pares. A não ser aquele crime comum, aí é outra história. Agora, a atuação política em relação à atividade tem que ser pela própria casa. Claro. Né? Mas eles, aprovaram. Depois veio o indulto presidencial e o Supremo ignorou e o Congresso disse, tá bom, vamos deixar assim, não vamos mexer com esse troço mais. Isso é assustador. Isso é assustador. Por quê? Porque, na verdade, nós temos 3 poderes.
né? Legislativo. Deveríamos. O executivo e o judiciário. Está escrito na Constituição que é Está na três. Constituição e isso não está acontecendo. O Superior Tribunal é o cara que dita as regras. Qualquer coisa contrária, como a gente falava, tu passa a ser o inimigo, perseguido, e ou tu vai embora, ou coisas piores podem acontecer. E aí a pergunta que fica, até onde isso e a quem recorrer? Não tem. Se o superior Não, tribunal é o... Federal, não é o Superior Tribunal, é o Supremo Tribunal Federal. Exato. O Superior Tribunal de Justiça fica abaixo. Fica abaixo. E o STF fica acima do CNJ. Pois é, então. E aí vamos recorrer a quem? Quem? Acima do CNJ. Se nós já estamos nas mãos do... Tanto que o do topo da pirâmide. CNJ não pode interferir no STF. Quem poderá nos ajudar? Isso a gente vai contar ou pelo menos discutir na próxima etapa do programa O Bloco. Até mais. Quem poderá nos ajudar? Certamente não é o Chapolin Colorado. Quem é, a gente não sabe. Mas a gente, observando as manifestações das pessoas, toda vez que há um assunto envolvendo esse tipo de polêmica sobre aquilo que tem se feito perseguindo alguém que emite opinião, e ultimamente nós temos assistido isso até com pessoas com um certo status, uma certa fama. Alexandre Garcia e alguns outros têm sofrido algum tipo de vigilância maior a respeito dos seus comentários, tentativa de indiciamento a respeito das suas opiniões. E aí a gente fica pensando como é que fica aquela questão da liberdade de poder falar e aquilo que sempre foi tão discutido e se ansiou tanto no Brasil, tanto se quis o poder se fazer o debate com o contraditório, aquilo que sempre foi tão gostoso de tu ter uma opinião e a outra pessoa que tem uma opinião contrária, poder dialogar com ela sobre as opiniões, com isso, né? Crescer com isso, e isso faz a democracia ficar pujante e faz com que ela se solidifique. As diferenças de pensamento. Então vai ter que se ter um pensamento único, aonde o rei faz um movimento, toda a corte se abaixa e bate palma. E se um desses momentos, o movimento do rei, não for um movimento voluntário? E se o rei passar mal e cair? Nós vamos ter que nos abaixar e bater palma também? Então, a vigilância de quem está do outro lado, a crítica, eu quero dizer o quê? Que quando o rei está no seu trono, fazendo o seu reinado, aqueles que estão do lado de cá têm o poder de análise, de visualização, de acompanhamento e de crítica sobre aquilo que está acontecendo. E fazer a crítica não é dizer que tu está totalmente errado, é tentar te orientar para o lado que talvez esteja prejudicando o lado de cá. Alivia um pouco a tua mão, beneficia esse outro lado, mantém este lado vivo também. Mas não, parece que para onde nós estamos caminhando seria um espaço de opinião única, de opinião de apenas um grupo. Quando tu fala em opinião e quando tu fala em pensamento único, isso é ditadura. Isso é ditadura? Isso é ditadura. Eu não queria chegar nessa palavra. Mas é verdade. Mas é a palavra. Eu não queria chegar nessa palavra. É que tu não pode te afastar daquela linha de pensamento. Se tu abrir para outro pensamento, aí tu vai ser censurado, tu pode ter problema. Isso chama ditadura. Eu não tenho como interpretar de outra maneira, né? Porque hoje no Brasil a gente está a democracia, o Estado democrático de direito, mas tu não pode falar muita coisa que não agrade certas autoridades, né? Porque senão tu te incomoda, senão daqui a pouco tu vai estar lá respondendo sem... Essa juíza que está lá, ela não teve acesso ao processo dela. Está lá nos Estados Unidos asilada, não teve acesso ao processo dela. Os advogados não tiveram acesso ao processo dela. E tu que é advogado, pode alguém que está sendo acusado de algo não saber do que está sendo acusado formalmente escrito no papel? Sim, mas isso foi uma das coisas que fez agora a OAB, a inerte OAB se manifestar
quando o ministro Alexandre de Moraes não quis deixar um advogado fazer uma manifestação lá no tribunal, que é aquele chamado sustentação oral. Né? Fazer uma sustentação oral no processo lá é a defesa, a ampla defesa. Esse é o que o direito garante a qualquer acusado. Direito à ampla defesa. Os trâmites, os passos, tudo que for possível tu apresentar em defesa daquele acusado. Né? Mas quando tu tem num processo que chama aquele Marco Aurélio de Mello, disse naquele processo, naquele inquérito Da fake news, que ele nomeou de processo do fim do mundo. Não é eu que estou dizendo. Estou repetindo o que o Marco Aurélio, ainda ministro, disse: isso é um processo do fim do mundo. Porque isso não existe. Porque a própria autoridade que vai analisar e que vai julgar e que vai condenar, ela não pode ser a promotora da ação. Para isso existe o Ministério Público. Existe a polícia que abre o inquérito, existe o Ministério Público que denuncia, e existe o juiz que analisa e julga. Esse é o procedimento. Assim, esse é o protocolo. Esse é o protocolo, simplesmente falando. Né? Agora, nós temos o caso que o ministro é a vítima, ele é o denunciante e ele é o julgador. É caso aquele lá da Itália, né? Da Itália. Pode um negócio desse? Então nós temos assim um caminho tortuoso, às avessas. Isso eu lembro quando a gente era criança e brincava de polícia e ladrão. Pois é. Quando brincava aquele cara que era o polícia, que era 5, 6 ladrão e 2 polícia. E aí pegava pela mão, prendia. Né? E aí sempre é mais ladrão do que polícia. E aí quando a gente prendia os ladrão, a gente prendia e julgava. E já condenava. Já condenava e não tinha moleza. É mais ou menos assim que está acontecendo. Porque hoje, quando tu te vale da tua liberdade de expressão e tu ofende alguém, existe a lei de tu buscar reparação daquilo ali. Porque tu tem assim, a injúria, a calúnia, a difamação. Se eu vou me expressar contra o Cebolinha, contra o Carrapicho e vou injuriar ele, vou caluniar, vou difamar... Existe a penalidade prevista na lei. Existe a penalidade prevista na lei. Okay. Eu vou, dependendo da situação, eu vou levar isso a conhecimento da autoridade policial, vou pedir para abrir um inquérito, vou manifestar pela abertura de um processo, vai ao judiciário, o Ministério Público analisa e oferece a denúncia, ou não. E o judiciário vai analisar e vai julgar. Agora, o que nós estamos vendo nos dias de hoje, a mais alta corte faz tudo. Ela recebe lá, ou ela mesma abre o inquérito, abre o processo e julga ou não julga. Porque 1.500 pessoas presas lá naquele evento do dia 8 estão sendo condenados a 10, 12, 14, 17 anos de prisão e o processo ninguém sabe o porquê. Então, quer dizer... Não sabem do que estão sendo acusados. Exatamente. Porque um processo penal, ele não pode ser coletivo. O processo penal, ele tem que ser individualizado. Nós aqui fizemos um conluio e praticamos um crime. Qual foi a tua participação? Qual foi a tua? Qual foi a minha? Mas não tem aquela coisa da formação de quadrilha? Sim, tem formação de quadrilha. É outro crime. Mas é formação de quadrilha. Mas a tua participação no crime, ele tem que ser individualizado. Porque assim, a formação de quadrilha, tu responde a mais. Por exemplo, além do crime, é o agravante. Digamos aqui que nós matamos uma pessoa, tá? Eu busquei a pessoa em casa e nós carregamos ela. Tu matou a pessoa e o ratinho carregou, outro consumiu com o corpo. Aí o seguinte, eu vou responder
por ter buscado Cada um- o cara em cada casa, um por ter uma entregue parte. ele pra ti, Cada tu um pelo uma parte. assassinato, o Ratinho pela ocultação do cadáver e os 3 por formação de quadrilha. Exatamente, é isso aí. Mas tem que haver individualização Isso do soma, crime. Soma Entendeu? tempo, né, Não, doutor? mas assim, ó, Na pena. pra me entender, eu não sou advogado. Não existe uma ferramenta dentro do Poder Judiciário ou dentro do sistema jurídico brasileiro onde o advogado de uma destas vítimas, já que são tantas vítimas, Possa recorrer? ele consiga dizer o seguinte, gente, existe uma previsão legal, está escrito aqui, tem um erro nisso aqui, não existe um lugar onde Não estão uma, sendo ouvidos. uma ferramenta... Não estão? Não estão sendo Tá, ouvidos. e não tem como se levar isso para uma corte internacional? Já tá. Só que isso é um processo demoradíssimo, né? Chegar numa corte internacional, ao ponto de tu ter o Porque tem que resultado ter efetivo. aceitação. Também, tudo mais. Aquele Sebastião Coelho, desembargador Sebastião Coelho, que era se não me engano, lá chegou a participar do Tribunal Eleitoral, o regional lá de Brasília. Ele tem se manifestado com muita coragem. E com propriedade, eu vi com propriedade, com Eu coragem. vi uma fala dele. Que ele, outro dia, disse: eu acredito que eu vou ser preso. Né? Ah, eu vi uma manifestação. Já tem uma previsão. Já identifiquei. Isso. É um desembargador. Ele renunciou ao mandato dele de desembargador, porque ele disse: não quero mais de desembargador, de corregedor. Não quero mais isso aí, isso não existe mais o respeito ao direito, às normas, a legislação, a Constituição, é a lei, tudo a mais. Constituição. A lei. Quando a Constituição ela não está sendo respeitada, acabou, não tem Eu assisti uma entrevista muito interessante com o Ives Gandra Martins, sim. É um senhor que fala muito bem, Grande muito jurista. calmo, um bom jurista, tem um raciocínio extremamente orientador e esclarecedor. E ele falava era sobre a questão desse processo das fake news, aonde que poderia se buscar amparo. E eu lembro que ele falava também da questão que ele participou, como foi contratado para apoiar na época da Constituinte, para ajudar na feitura dos textos da Constituição, onde ele diz que, olha lá, se tu buscar nas atas de gravação das reuniões de comissão, lá está o debate do porquê que se usou aquele texto. Então, tu consegue buscar o espírito do porquê que o legislador daquele período colocou as frases daqueles termos, daquilo tudo mais. Então, buscando isso tudo, podemos chegar à conclusão do que queria se fazer com isso. Então, ele dá uma verdadeira aula ali de como se faz uma lei e como que se respeita uma lei. E ele concluía tristemente o comentário dele dizendo do atropelamento, do não respeito à vontade do legislador, nem na sua origem e nem depois da letra escrita. Mas ainda além disso, o grande problema é tu direcionar a aplicação da lei uma hora para um lado, outra hora para outro. Vamos pegar um exemplo. Essa menina que foi suicidou-se aí por causa daquela choquei, fake news, notícia falsa. Sim. Tu imagina se isso tivesse sido para um outro evento ideologicamente diferente. Estavam presos. Todos estariam presos nessas alturas. Todos, inclusive todos que compartilharam. Todos. E agora? O que aconteceu até agora? Então lá, vamos ver, quem sabe vamos fazer uma CPI, quem sabe não sei o quê. Então esse é o grande problema. A aplicação da lei... Mas isso é uma forma de arregimentar as pessoas pro teu lado, né? Tu cala a boca das pessoas e diz sim. Se tu for bem quietinho, bem comportadinho, tiver do meu lado, tu está... amparado e tu não vai ser atingido. Aqueles que estão do lado de lá, que são falastrões, que falam demais, que falam as suas vontades, as suas liberdades, que mentem, e aí não é fake news. Serão os nossos inimigos. Então, na verdade, o que está havendo é uma cooptação à força de pessoas para se identificar com um pensamento ideológico. Engajamento para uma causa. Para uma causa, uma questão ideológica. Reforçar a causa ideológica. Então, nós contra eles. Hoje, voltando ao que nós estávamos falando, hoje nós somos, por exemplo, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo,
Paulo Figueiredo é um jornalista que neto do João Batista Figueiredo, né? É um liberal, está lá nos Estados Unidos. O Rodrigo Constantino, o Oswaldo Estáquio, sem falar em outros tantos aí, falando esses exemplos aí. Estão fora do país, não pode botar o pé no país, porque estão presos, estão com as redes sociais suspensas, estão com os passaportes suspensos. Passaporte também. Não, nem que queira vir, não pode vir. E gozado que a imprensa nacional instalada não divulga. Isso aí tu consegue ver na rede social. Vocês, eu fazia mais ou menos uns 2 anos que eu não assistia TV aberta. Uns 2 anos e meio, mais ou menos, eu não assistia TV aberta. E agora esses dias, eu zapeando ali, eu digo, eu vou dar uma assistidinha no canal aquele lá, né? No canal aquele que é o que comanda o espetáculo todo. Ele recebe para comandar o espetáculo e comanda. E eu assisti o principal telejornal deles, que é aquele que vem no início da noite. E nesse telejornal, tu assistindo ele, tu tem a certeza, como 2 e 2 são 4, como depois do dia vem a noite, tu tem a certeza de que tá tudo bem no nosso país. Só falta no final alguém fazer essa afirmação e redigir um documento assinado. Porque assim, tu só tem notícias boas. Inclusive, a notícia ruim, a palavra é boa. Até na notícia ruim, a expressão verbal, o vocábulo utilizado, a sequência de palavras leva para o bem. É capaz até de uma notícia de morte de alguém dizer que aquela pessoa não morreu. Ou ser tomada como uma coisa boa. Porque assim, inflação agora é do bem. Aumento de preço de combustível é do bem. Déficit primário é do bem. Aumento de juros é do bem. É capaz de dizer que o perdão que o ministro Luiz Fux deu de 10 bilhões de reais pro Joesley Batista, para JBS. JBS, né? JBS. Coisa boa também. Talvez representou 1 centavo no quilo de salsichão que a gente come. Estamos restaurando a dignidade dessa empresa que gera tanto emprego no nosso país. E aí tu pega o pequeno empresário, o chão, que nem a nós aqui, nós somos cidade pequena, do interior, todo mundo é pequeno, empresário, lutando para parcelar seus impostos, pagando com atraso e tal, e aí tu diz assim, cara, não tem como baixar esse imposto aqui? Não tem como baixar esse imposto, mas lá no Supremo tu pode ter um perdão. Deixa eu pegar outro gancho aqui, Carrapete. Deixa eu pegar assim, tu falou em parcelar os impostos. Tu já deve ter recebido, que isso foi agora de anteontem para ontem, se não me engano, que o governo federal lançou um programa de... Eles estão dizendo ali recuperação fiscal, coisa assim. Não sei bem o nome, parece que é isso. Em que... É uma autorregularização. Chamam de autorregularização, exatamente. Em que os devedores dos tributos federais podem parcelar os seus débitos com 100% de perdão da multa e 100% de perdão do juro. Ele vai parcelar só o principal, em até 48 vezes, com uma entrada, se não me engano, 40%, 50%, uma coisa assim, e o resto parcelado em até 48 meses. Mas desde que tu não seja uma empresa do Simples. Tá? Então, 90%. Sim, então quer dizer, isso tem endereço. Isso está direcionado. Tem endereço. Tem algum companheiro aí que precisa. Imagina, disso. Com dívida bilionária, tu tira a multa e o juro, aí o valor principal lá está defasado. Imagina. E como é que tu convence uma pessoa que tem uma pequena empresa? Vou pegar um exemplo: MEI. R$67 por mês, tem gente que não conseguiu pagar os últimos 3 anos. E como devendo R$1.500 agora do MEI, que a partir de janeiro ia mudar? Ainda não saiu a resolução, mas tá para ser alterado. Mas aí tu apresenta pro cara uma conta de R$1.500, R$1.800, R$2.000. E para ele, R$1.800 é mais do que 10 bilhões pro Joesley. Pode ter certeza que para um cidadão comum da nossa comunidade, R$1.800 significa no orçamento dele mais do que 10 bilhões para o Joesley. Mas o Joesley tem benefício. Mas eu estava ouvindo... cidadão
do MEI vai ter que pagar. Eu estava Esta é a ouvindo diferença de critério. o noticiário sobre essa matéria, só um programa aí que vai facilitar a vida das pessoas aí, Vai dos facilitar caras que bastante, vai ajudar. Aí quando veio assim, porém, não atinge as micro e pequenas empresas, aqueles que são vinculados ao Simples. Ah, tá. Que é 90%. É claro. Então, quer dizer, o Tá, direcionamento, Sim. o direcionamento. Só falta dizer para qual CNPJ vai ser o benefício. Exatamente. Só faltou isso. Ó. Vamos fazer uma lei com uma lista de CNPJs que podem fazer o parcelamento. Os que estão fora dessa lista não podem fazer. Ontem eu ainda mais ou assisti menos ali isso. uma lista das empresas que estão entrando em falência no Brasil, com dívidas de 26 bilhões, 15 bilhões, 11 bilhões, e provavelmente esses aí vão ser os caras que vão ser os beneficiados. É verdade. Estamos Chegando chegando aí, ao né? final de mais uma etapa do programa, o bloco, a gente vai depois conversar sobre um assunto bem mais ameno, que são as festas de final de ano. E o trânsito? E o como é trânsito que deixamos para O depois. trânsito, acho que vamos deixar para o próximo Vamos programa, enfrentar mas ele depois, né? Vamos fechar o próximo. Então, pessoal, ao final de mais essa etapa, até o próximo. O bloco. Um feliz 2024, muita gente alegre, muitos abraços, muitas felicitações, gente bonita desejando um muito Champanhe. melhor, champanhe estourando, muita gente tirando fotografia, selfie, muita alegria no ar. Isto tudo foi maravilhoso. O problema todo é que a maioria dessas pessoas que estavam em locais públicos, depois das comemorações, esqueceram de puxar uma sacolinha do bolso, colocar o lixinho e largar no local adequado. Que 2024 vai ser esse? Que mundo é esse que vem vindo? Que futuro é esse? Que só dura 10 minutos a consciência de um mundo melhor e os outros dias que se virão é lixo no chão e quem quiser que se exploda? Esse é o meu convite para a gente conversar no último bloco do nosso programa. Esse é um dos assuntos aí que viralizou nas redes sociais aí na última semana. A falta de conscientização das pessoas, né? Como tu falava, nós desejamos um mundo melhor, mas nós não fizemos nada para ter isso. O resultado, e isso rolou em todas as redes sociais, as praças, principalmente as praias, né? Parece que não era gente que tinha lá. Tinha passado por ali. E uma cena que marcou e que eu fiquei impressionado e apavorado foi uma foto que aparece numa praia totalmente suja e vários jovens dormindo no meio daquele lixo todo ali. Uma cena assim de fim de mundo, como se tivesse passado um furacão ali. O comportamento das pessoas nos dias atuais nos deixa assim um tanto preocupado. Isso é comportamento, né? Porque educação continua sendo educação, vai na escola, tal, mas isso é um procedimento que as pessoas parece assim que será que em casa fazem isso? Eu vou fazer um parêntese aqui. A gente tem ali uma participação na diretoria do CTG, Saudades do Pago, uma patronagem, e a gente faz os eventos, faz baile, faz encontros artísticos, essa coisa toda. E quando tem esses eventos, os banheiros lá, que são os banheiros assim, coletivo para homens e para as mulheres. É uma coisa deprimente. Depois, no outro dia, quando tu vai lá olhar o que é aquilo. E aí eu fico assim me perguntando, comento com as pessoas, será que na casa dessas pessoas que fizeram isso aqui, eles fazem isso? Então esse comportamento humano hoje está uma coisa indescritível, vamos dizer assim. Vocês lembram da Copa no Japão? O que acontecia depois dos jogos? Vocês lembram daquele exemplo que aquele povo deu pro mundo? O pessoal que descuidadosamente deixou cair um lixo em um lugar, a outra pessoa juntava o lixo daquele antes de ir embora do estádio.
O estádio ficava limpo como quando eles entraram. E assim, gente, ninguém está livre de um dia, num certo momento, descuidadamente, deixar um papel cair no chão, uma lata de refrigerante, uma garrafinha de água. Não há problema nenhum, alguém fez. Mas quando tu vê que a prática normal, que aquilo não é um descuido, é um ato voluntário de depredar, de sujar. Porque assim, ó, é impossível que uma pessoa que vai na praia, come milho verde, toma cerveja em lata, toma refrigerante em lata, come aquelas comidinhas, naquelas coisinhas de isopor. Pipoca. Não sei o que, 500 coisinhas. Aí no fim da tarde o cara junta as coisinhas dele, as cadeirinhas de praia, fecha o guarda-sol, pega o cooler e vai embora. Vocês viram um vídeo que o cara chegou e chamou, só um pouquinho, vocês estão esquecendo de alguma coisa aqui. O cara olhou para trás, não estou esquecendo de nada. Não, tá esquecendo sim. Teu lixo aqui, ó, vai juntar esse lixo e vai levar. E eu achei aquela atitude daquele cara corajosa demais, entendeu? E agora esses dias tinha um outro vídeo, tem um site de pegadinhas, e o cara pegou um papel, jogou no chão, e o rapaz chegou nele, interviu e disse, olha, tu vai juntar ali, não se faz isso aí, tal. E o cara ignorou com ele de uma forma, quis até brigar com ele. E ele conseguiu habilidosamente ir mostrando pro cara que aquilo era um erro. O cara se convenceu que era um erro, juntou o papel e jogou no lixo. E ele então chamou o rapaz e disse, olha, eu quero te reconhecer, tu errou, reconheceu que estava errado, nós até quase brigamos, eu achei que tu ia bater em mim, mas tu acabou não me agredindo, e eu achei interessante a tua atitude, então, de corrigir o teu erro e tal. Pequenos exemplos que a gente olha, gente, e a gente fica pensando assim, ó, um momento de confraternização como é a passagem do ano, em que as pessoas se reúnem para se confraternizar em local público, e aí eu não quero defender prefeitura nem nada, mas o poder público até tenta, coloca as lixeiras lá, define as pessoas para poder juntar, monta uma equipe para fazer limpeza, prepara aquele ambiente para as pessoas se confraternizar, que vai ter um pouquinho de lixo, eu acho que até é aceitável. Olha, depois do evento precisou vir a equipe da prefeitura, uma equipe contratada, para juntar algumas sobras de lixo ali, mas não o formato que se assistiu. Eu me recordo uma época atrás, quando a aglomeração de público se dava ali em frente ao Chopão. E a época ainda, não na época o Sérgio Fernandes estava lá na Rádio Sobral, eu tinha um programa de manhã, aos domingos de manhã, na Rádio Sobral. Rapaz, quando... O tio Elias fazia o programa junto contigo. Eu e o tio Eli. Quando a gente chegava ali às 7 horas para começar, tu não tinha como pisar que não fosse em cima de lixo, de lata, de garrafa, de copo, de plástico, de tudo. E aí, depois que a gente saía, o pessoal da prefeitura estava fazendo a limpeza ali, assim. Não era com vassoura, era com aqueles rodos, assim, empurrando aquele tudo. Isso é uma coisa inaceitável. Como é que pode as pessoas se propor a fazer uma festa e, ao mesmo tempo, tá ali naquele espaço, atirando tudo que vem às mãos, atira fora, larga ali. E quem quiser que venha juntar, quem quiser que venha limpar. Né? É mais ou menos isso. Isso é uma questão de comportamento humano ou isso é uma questão cultural? Cultural. Cultural? Cultural e comportamento. Eu acho que associação. Eu vou te falar pra ti, sabe por que eu te digo isso? Porque desde criança eu lembro quando ia em eventos assim com meus pais, meu pai pegava a sacolinha, vai lá junto do teu lixinho, nós não levantava acampamento de onde nós estava, e isso até hoje com as minhas filhas, a gente tá na praia, a gente vai embora, a gente vai, junta todo o lixo, coloca, a gente já meio que mantém organizado durante o dia ali. Bota na sacolinha, vai a primeira lixeira, largou. Isso, cara, isso é o princípio básico, entendeu? Não tem outra coisa. Isso tem a ver com relação humana, né? Porque outro ser humano vai vir ali usar aquele espaço, né? Aquele espaço é público, outro ser humano vai vir usar o espaço, a questão, né? do banheiro, Ratinho, agora tu falando ali do CTG, eu lembro de uma vez, tinha umas festas nos domingos no tênis clube, e eu lembro que nós entramos no banheiro e tinha um rapaz, até era de Minas do Leão, o rapaz estava urinando em cima das pias. Meu Deus. Onde deu uma briga, bateram nele lá. Ele tava urinando em cima da pia, onde era para lavar as mãos, ele tava urinando. Ele apanhou, eu lembro que ele apanhou na época.
pessoal bateu nele. É complicado. Né? Mas são coisas que acontecem no cotidiano e que parece que não tem uma correção. Eu, quando estive vereador, eu protocolei um projeto, o Projeto Cidade Limpa, que ele penalizava o cidadão que jogasse o lixo na via pública. Eu fui criticado pelos nobres colegas vereadores. Eu fui criticado porque quem for multado não vai votar em nós. Cara, aí o que tu quer? Tu quer voto ou tu quer realmente resolver a cidade, uma cidade limpa? Isso tá ali, isso que eu tô falando tá registrado ali no... E é tão legal quando a gente vê que a cidade da gente tá melhorando, que há um esforço em melhorar, ou do poder público, ou do poder privado, em tentar melhorar os prédios de comércio, melhorar as residências, fazer uma cidade mais agradável. E essa questão eu acho que ela precisa ser mais debatida, ela precisa ser mais discutida, porque é uma questão de cultura, ensinar que é interessante para o progresso, para a prosperidade do município, a demonstração de limpeza e organização. Eu entendo dessa forma, eu não sei se eu estou errado. Tu tá certo. Eu acho que... Eu vou dizer, eu sou um cara que eu sou chato com isso. Eu tenho um terreno aqui na Rua do Comércio, ali onde era Eletrodias. Eu comprei o terreno ali do Lucimar, meu compadre, e a casa antiga que tinha ali, ele já tinha dado para o irmão dele desmanchar. E o terreno estava abandonado. O que eu fiz? Eu fui ali, fiz um tapume, tipo um muro, fiz uma calçadinha bonitinha e de 3 em 3 meses nós vamos ali e fizemos uma limpeza. Eu limpo a calçada, agora já está na época de ir de novo. Tentei ir rápido, antes. né? Cresce muito rápido. Mas assim, ó, cara, é um terreno que tá parado, eu não sei quando eu vou ter condições de mexer ali, mas eu fui lá e fiz um tapume bonito. Pode passar ali para ver ali. Eu vi. Um tapume bonito, fiz uma calçadinha bonitinha, né? Com peso, com bonitinho, para poder manter limpo. Porque, cara, é a nossa cara. Eu digo assim, ó, aquilo que é teu é a tua cara. A maneira que tu eu tenho ali, coisas, ó. né? Eu tenho a loja ali no centro ali. Faz um tempão ali que eu tava esperando o pessoal mexer em calçada para fazer uma reforma. Eu mexi. Arrumei a minha calçada, agora pintei, vou pintar a fachada. Ali onde é meu ali. Viu? Fiz a calçada também já dentro dos padrões, com as pedrinhas de acessibilidade. Eu acho que é uma coisa da gente. Fazer a nossa parte, porque daí os outros podem se constranger e acabar fazendo o mesmo. Também. Não, e é uma demonstração de evolução da sociedade. Eu confesso que eu noto um esforço, tanto do poder público quanto do poder privado. Há pessoas dentro do poder público que têm esse esforço, há pessoas dentro do poder privado que têm esse esforço, mas é necessário a gente observar, debater e falar sobre isso, porque senão aquela pessoa que não observa esses detalhes, ela acha que é normal não observar e não respeitar esse esforço. Isso é um esforço de evolução, isso é um esforço de desenvolvimento. Isso é uma maneira de mostrar que a nossa sociedade está evoluindo. Então, eu queria mais uma vez dizer, a respeito da questão das festividades de final de ano, e é normalmente final de ano que isso aparece muito. Final de ano, é carnaval, nós temos um evento muito grande no município, que é o Carbomoto, que é um evento que junta muita gente. Mês de março, o Carbomoto. Quantas mil pessoas deve dar no Carbomoto no centro do Butiá? Vamos dizer que 6 mil pessoas, 5 mil pessoas, por aí. Às vezes até mais. Pode até mais. Já, né? Eu acho que já passou mais de 10 mil pessoas. De 10 mil pessoas, podemos dizer isso aí. Ali, se tu considerar os 3, 4 dias ali de evento, desde que ele inicia até o dia que ele sai. E assim que as pessoas vão ali, é um espaço público, é na rua, é na praça. Extremamente organizado, né? Bem organizado o evento. Organizado. Só que assim, ó, o pessoal que organiza o Carbomoto, eles não tem como ficar ali policiando as pessoas. Olha, não. Junta o papel da bala. Tu comeu teu não larga o copo aí. Tu comeu teu churrasquinho, não joga o palitinho no chão, né? Põe na lixeira, não tem como eles fazerem isso aí. Então é necessário que a gente, toda vez que puder, discuta esse tipo de assunto, para que a pessoa, olha, que terminou de comer a pizza dela, aquela pizza no papelãozinho que é gostosa, que sempre tem no Carbomoto, por exemplo, não joga no chão aquele papel ali. Tem as lixeirinhas já perto de quase todos os estabelecimentos ali de alimento, quase todos, eu acho que até todos, nunca observei esse ponto, tem já uma lixeira adequada para isso aí. Então, gente, quero deixar aqui a minha contribuição na necessidade de ampliação desse debate para que a gente tenha uma cidade, uma região bonita, limpa, organizada, que transpareça a organização em progresso e desenvolvimento, para que a gente consiga atrair essa vibração
este ambiente de desenvolvimento. Tu sabe que se tu for observar, eu já falei, eu acho que isso aqui antes, por exemplo, a região da Serra, que é um ponto de referência no estado do Rio Grande do Sul. Não, do Brasil. Do Brasil, né? Em limpeza, em organização. Isso é uma questão cultural. Né? Eu tenho amigos que moram na Serra e como é que funciona? O cara vai lá parar a grama da calçada ali no final de semana, ele já vai na quadra toda. Na outra semana o vizinho lá cortou, já tem lugares que o cara parece que bota uma linha no final do terreno, né? Corta até ali que é para mostrar que o dele está mais bonito. Mas o que eu vejo? Eu vejo bastante pessoas na iniciativa privada se esforçando para dar uma cara mais bonita, né? Para a cidade. E isso tem que, eu acho que tem que começar pela iniciativa privada, porque daí que tu vai fazendo, o poder público já ele é mais lento para movimentar. Só que à medida que a iniciativa privada vai impulsionando isso, eles são obrigados a se constranger em algum momento e acompanhar. Né? Porque, por exemplo, hoje no Butiá a gente vê um crescimento por parte da iniciativa privada. Sim, parte da iniciativa privada, prédios bonitos sendo construídos, lojas bem bonitas, bem organizadas, né? E eu acho que o poder público vendo isso, ele acaba se constrangendo. Não, parei um pouquinho. É que nem a concorrência, né? A concorrência, ela te empurra para o melhor, né? Tem que melhorar, porque senão tu fica para trás. Senão tu fica para trás. É como se fosse isso. Nós tínhamos ali no centro, ali, nós até estávamos se combinando no final do ano ali, a vizinhança, nós ia limpar ali a rua. Nós ia varrer, ia fazer uma live ali, ia marcar a prefeitura. E eu acho que vazou, porque nós tínhamos marcado para sexta-feira, na quarta-feira chegou uma equipe limpando. Até deixo o meu recado aqui, que já está precisando de limpeza de novo, né? Cai muita árvore. Eu lembro quando eu era criança... Tu chegava no centro, meu tio trabalhou de gari, era aquele monte de carrinho de gari com a vassourinha, lembra os carrinhos de lata redonda? Redondo. Eles empurrando, varrendo, era todo santo dia, isso acabou. Não existe mais varredor do mundo. Aquelas árvores, elas já são umas árvores bem antigas. Muito antigas. Várias com os galhos já quebrando. Além disso, né? Mas assim, cai muito a casca, a folha e tal. Então, e essa época tu passa alguns flores, dias, né? sem fazer limpeza, aquilo ali fica... Mas ali ficou mesmo, acho que mais de ano sem ser limpo. Agora que estão, né? Mas eu sou o cara que eu sou de acordo, tinha que ter eleição todo ano. Que o ano da eleição tudo funciona, tudo acontece. Tudo a rua que tinha valeta já vai receber cano, aquela que estava suja já vem a vassourinha varrendo. Ano de eleição é uma maravilha. E esse ano vai ser luxo. Sobra até um pacote de cal. Mas sem fundo eleitoral, então, né? Sem fundo eleitoral. Vocês devem saber do que estão falando. Sérgio, eu gostaria de encaminhar já para o encerramento do nosso bloco. Quanto tempo nós temos ainda? Vamos falar rapidinho aqui. Então nós temos como abrir um assunto. Eu queria falar sobre o trânsito. Eu passo o meu dia ali no trabalho, o que eu observo ali? E quando estive vereador, também uma vez eu entrei com uma indicação, pedindo a demarcação dos estacionamentos. Na época foi feita, só que foi feita a facão, que nem aquelas faixas de pedestre horrível pintada que estão ali no centro ali. Tu ia em Minas do Leão e olhar a pintura é diferente. Tu vê que é uma coisa, né, feita às pressas e de má qualidade. Não sei quem fez, não me interessa saber, mas muito mal feito. É uma crítica que fica, eu acho que é uma crítica construtiva, né? A questão das demarcações, quando fizeram, tinha uma com 3 metros, uma com 2,5 metros, não cabia os carros. Isso deve ter uma norma com a medida exata, porque vai ter o carro que tem 2,20 metros e vai ter aquela caminhoneta um pouquinho maior ali, com 2,80 metros. Então, eu acho que hoje o que falta muito no usuário da via pública é o bom senso. Os camaradas chegam... eu tava conversando... Mas tem cara que estaciona e mata 2 vagas. Exatamente. Eu estava conversando com o João essa semana e mostrando. Não tinha onde estacionar um carro, mas se organizasse, abriu umas 6, 7 vagas, só numa quadra. Entendeu? Então, o que acontece? A demarcação e a cobrança disso, porque onde tem a demarcação o cara é obrigado a respeitar. Outra coisa, foi criado ali no centro e ficou muito bom um espaço para estacionamento de moto. E tem comerciante, cara, que estaciona a moto do outro lado.
para Fora pegar do estacionamento. de sombra, mas lá na frente do comércio dos outros, né? E não estaciona. Às vezes tem 6 vagas. Ontem eu contei 6 vagas para moto e uma moto estacionada lá, tirando a vaga de um carro. Entendeu? Então é essa falta de bom senso e eu acho que até uma falta de respeito com o próximo. Porque eu cheguei, ó... E olha, tem sido um problema estacionar no centro. Tem horários, tem dias que a gente tem que deixar o carro bem longe. Isso que tem uma força ali do comércio ali, a gente tem um grupo ali que sempre quando precisa a gente vem na prefeitura e eu não posso reclamar disso, que a gente sempre foi bem recebido. E sempre ouviram a nossa reclamação, isso é um fato, né? Porque já mudou várias vezes ali. Antigamente não podia estacionar junto ao canteiro. Uma vez eu até tive um problema com a Brigada Militar, eu estacionei o meu carro no canteiro na sombra, e eu disse pro cara, mas não né, uma via vai, a outra vem, eu posso estacionar de qualquer lado. Ele, não pode estacionar junto ao canteiro. E aí nós começamos a pressionar e conseguimos aquele estacionamento. Hoje lotou. Só que lotou por quê? Pela falta de bom senso. Tu chegar ali, o primeiro cara que chega no centro não pode estacionar em qualquer lugar. Estaciona na ponta e vai organizando os outros. Tu é o primeiro, é tu que vai organizar a fila. Entendeu? Só que não, o cara chega e larga no meio. Meu negócio é o seguinte: eu chegar ali, eu entrar folgado e sair folgado. E aí ele entra e passa um pouquinho da vaga dele, ele mata metade da vaga. Outra coisa assim, é tu estacionar de manhã e sair ao meio-dia, né? Agora limitaram, veio essa sistemática aí de certas partes do centro aí, tu tem uma demarcação... 15 minutos, 30 minutos? Meia hora. Era 15 minutos para passar para meia hora, porque às vezes tu quer chegar num banco, numa coisa assim, aí 15 minutos tu não dá. Então, alteraram para meia hora. Mas tem aqueles lugares ainda que não tem essa sistemática, que tem pessoas que vão lá, estacionam e passam amanhã ou à tarde. Tem cara que vai tomar chimarrão no centro. Que coisa incrível, né, cara? Que coisa incrível. Não é errado, entendeu? Mas é isso. Se eu vou ali que eu não tô, eu já... Tu pode deixar o carro mais longe um pouquinho, né? Pode. Deixa aquela vaga para quem precisa estar no horário de trabalho, né? Tem um amigo meu aí que ele tinha uma loja, e na frente da loja tinha os estacionamentos dos carros, assim, tinha uma meia dúzia de lugar demarcado para estacionamento de carro. Uma funcionária vinha todo dia e botava ali na frente da loja. Ficava de manhã. Já matava uma vaga. E matava uma vaga. E da tarde. Aí ele falou para ela várias vezes, não deixa teu carro aqui, estaciona mais para lá, bota lá na rua, no lugar. Deixa aqui pro cliente. Deixa isso aqui para cliente que a gente tem. Ele insistiu, e depois ele desistiu. Aí botou lá pra rua. Mas acontece aqui, ó, no Largo do Comércio, na parte pro lado da Câmara de Vereadores, os funcionários da Prefeitura vêm, estacionam o carro ali, alguns da Câmara, estacionam o carro no comércio, cara. No Largo pra trabalhar, mata as vagas dos clientes, né? Dos clientes. Agora melhorou um pouco, que abriu esse estacionamento na parte dos fundos ali, deu uma melhorada, mas isso é a questão do bom senso. O pessoal que trabalha comigo, que mora mais longe, eu sempre falo, cuida onde estaciona num lugar mais justo, sempre peço para eles estacionar junto ao canteiro para deixar a frente das lojas ali vazia, não pensando para o cliente não chegar. Exatamente, mas pensando nos vizinhos. Só que não é todo mundo que tem esse bom senso, né? Inclusive, no próprio comércio tem gente que não tem esse bom senso. Ali na frente do nosso comércio ali, do mercado CGM, nós e funcionários que tem carro ali não se estacionam na frente. Deixa lá no fundo, já não fundo, ou lá do outro lado da rua. Do cliente, às vezes ele tá com mais pressa, né? Sim. Com essa questão do trânsito, e não vai ficar só nisso, tem outros aspectos que nós temos que também aqui abordar, e eu acho que são interessantes, mas vai ficar para um outro programa. Isso, pro Nós próximo. vamos encaminhando o encerramento deste programa O Bloco, desejando a todos os nossos telespectadores uma boa semana, muito sucesso, muito proveito da vida e que a vida seja doce para todos vocês. É isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.